Eu sou apaixonado pelo livro de Jeremias. Talvez pelo o modo de ele expressar a mensagem do Senhor, a forma da seriedade, o jeito dele conversar com o povo, isso me chama a atenção. Também, ao mesmo tempo, nós podemos perceber que Jeremias tinha uma preocupação muito grande em colocar as palavras de Deus diante de Israel e Judá, de uma forma que o povo pudesse ouvir e, ao mesmo tempo, pudesse tomar a sua decisão de fazer o bem ou praticar o mal. Então, Jeremias era um mensageiro especial nas mãos do Senhor para transmitir a sua mensagem. E no capítulo 39, nós podemos ver a expressão de Jeremias com respeito a Nabucodonosor. Nesse período, era o rei Zedequias, que estava governando Judá. E nós percebemos que Nabucodonosor vai estar invadindo e prendendo pessoas que estavam diante das autoridades. Um período bastante difícil para o povo de Israel. Esse período vai ser um período crucial porque o resultado desse castigo vai ser prisões, morte e algo bastante cruel. Mas no meio dessa história muito triste que está acontecendo, tem algo que nos anima muito e nos chama a atenção do valor que tem de confiar em Deus e defender a palavra do Senhor enquanto estamos na obediência, praticar a mesma. Aqui no capítulo 39, no versículo 1, foi tomada a Jerusalém, era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Então, sem chance. Então, cercou toda a cidade que era murada, aquelas muralhas grandonas, e não teve chance para o povo. Mas algo muito triste vai estar acontecendo dentro do resultado que eu quero mostrar daqui a pouco, que nos chama a atenção, um resultado positivo, pelo menos na vida de duas pessoas, no meio de tudo isso. No versículo 5, do capítulo 39, fala que o exército dos caldeus vai perseguir o rei Zedequias, que fugiu pelo caminho da Campina, e eles vão perseguir e vão apanhar o rei Zedequias. Aí fala que o exército dos caldeus os perseguiu, alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, eles o prenderam e fizeram subir Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. Então vai pronunciar a sentença ao rei e aos seus filhos. Que sentença é essa? O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Matou os filhos, matou os príncipes e vazou os olhos do rei Zedequias. Agora, será que foi falha de quem? Será que o profeta Jeremias não havia anunciado a sentença de Deus pela desobediência? Claro que não. A palavra do Senhor estava presente no meio todos os dias, porque mesmo contra perseguição, ameaça de prisão ou prisão, Jeremias estava anunciando o Senhor. Mesmo quando ele foi preso, ele anunciava a mensagem do Senhor através de coisa escrita. Então a culpa não é de Deus e nem de Jeremias. A culpa é do próprio povo, porque estava longe de Deus. Eles estavam praticando coisas que Deus não aprovava, Ainda vivemos dias até hoje dessa forma. Deus está lá de cima assistindo tudo. Deus ainda é o mesmo.
Mas feliz a pessoa que obedecer a Deus no meio de tudo isso que está acontecendo. Feliz o homem que obedeceu a Deus no meio de tudo aquilo que estava acontecendo nos dias desse rei, nos dias de Jeremias. E feliz você e eu, no meio de tudo isso que está acontecendo nos nossos dias de hoje, continuar obedecendo a Deus. Vamos ser livres. Vamos ver o resultado aqui. Pois bem, quando fala que ele vazou os olhos de Zedequias e atou com 2 candeias de bronze para levar à Babilônia, né? Isso vai estar acontecendo. Aí ele diz que os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo a derrubaram e os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e os sobreviventes do povo, Nabuzaradã, né, que é esse homem aqui, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Pois bem, aqueles que não morreram vai se tornar escravo na Babilônia. Pois bem, mas o resultado dessa história? O que está acontecendo? Jeremias está no meio, ele é um ser humano também como qualquer outro, mas tem um outro personagem também aqui, um Eutico, né, que aparece na história. O que me chama a atenção, e eu quero chamar a sua atenção, é a obediência, como Deus estava olhando. No meio de tudo isso que estava acontecendo, Deus estava vendo Jeremias e viu uma outra pessoa que parece que não tinha importância, que era tão pequeno, que Deus nem ia olhar para ele. Deus enxerga tudo. Deus está vendo tudo. É isso que eu quero, antes de ler os próximos versículos, que você preste bem atenção. Deus está vendo tudo. Não fique preocupado. Deus está vendo os homens grandes, mas está vendo também nós, os homens pequenininhos, que estamos lutando para obedecer a Ele. Estamos orando a Ele para poder pelo menos congregar e ter a liberdade de adorar o nosso Deus e Pai. Espero que você esteja fazendo o mesmo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã ele é escuro. O hoje nós estamos vivendo. O amanhã pertence a Deus. Então é bom ficarmos do lado de Deus, porque o amanhã vai chegar na minha vida e na sua vida. Pois bem, o rei Nabucodonosor olha e vê no meio de tudo isso que está acontecendo, ele vê Jeremias. E aí no versículo 11, fala que, mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias, a esse chefe, né, da sua guarda, Nabuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele, e não lhes faça nenhum mal, mas faz-lhe como ele te disser. Deste modo, esse homem chamado Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou, né, a Raabe, Saara, né, esses homens aqui, que os nomes aqui, Rabi, Magué, e todos os príncipes, da Babilônia, mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Espera aí. Mas Jeremias era um simples homem, um homem desprezado pela nação de Judá e de Israel, um homem desprezado pelas autoridades. Preste bem atenção. E não era bem-vindo pela sociedade do bem. Ele era, vamos dizer uma palavra clara, era um zero à esquerda, era um perturbador da nação de Israel e Judá. Assim era Jeremias. Como Nabucodonosor viu o valor nesse homem chamado Jeremias? Deus estava vendo o valor que tinha guardado no coração e na mente de Jeremias. Palavras vivas, palavras que nos protegem nesta vida e nos garante a vida eterna, que são as palavras do Senhor. Pois bem, Jeremias vai ser levado para o palácio real. Lá vai viver de uma forma digna,
Deus está protegendo ele, mesmo no meio daquelas pessoas. Mas e os outros que se julgavam religiosos, se julgavam sábios, praticaram o que queriam? Onde estão essas pessoas? Vários já morreram, outros estão presos e vão ser escravos na Babilônia. Preste bem atenção nisso, né? Pois bem, a história continua, né? No versículo 15, ora tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: vai e fala. Fala para quem? A esse Ebed-Meleque, um homem da Etíope, né? Dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para o mal e não para o bem, e se cumprirá diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porque confiastes em mim. Sabe que a confiança em Deus, ela faz uma diferença muito grande na vida que é, essa vida que estamos vivendo e na vida por vir. Você consegue separar estas coisas? Separar a maldade que tem no mundo e ver a bondade que está do lado de Deus? Você consegue ver todas estas coisas de uma forma clara e espiritual? Você consegue ver como Deus está olhando as coisas? Ainda hoje, mediante o Evangelho que Jesus anunciou a todas as nações, que temos lutado para pregar esse Evangelho e mostrar para as pessoas que, fazendo a vontade de Deus, através do Evangelho, vamos ser protegidos. Será que as pessoas ainda confiam em Deus? Muitos não. São pessoas religiosas, como os de Israel e Judá, são pessoas que estão aí nos seus templos, nos seus palacetes de prédios bem feitos, bonito, dizendo que é a igreja, mas não estão mais confiando no Senhor. Estão confiando nos seus próprios métodos de viver. Mas Deus ainda é Deus. Ontem, hoje e sempre. Precisamos olhar para estes livros e ver como Deus lidou com as pessoas, no caso de Jeremias, né, e outros que estavam pregando a palavra do Senhor, como Deus os livrou e chegou a salvo lá na frente, no meio de grande tempestade, de guerras, de morte, de prisão, de escravidão e de sofrimento. Saiu ileso lá na frente, porque Deus estava com ele. Deus também está presente hoje nas pessoas que querem praticar o bem, por isso precisamos confiar em Deus. Não entre em desespero na sua vida. Fique calmo e tranquilo. Confia no Senhor. E dias ruins vão passar e você nem vai perceber. Não sabemos o que nos aguarda no dia de amanhã, mas sabemos que hoje nós podemos confiar no Senhor, na esperança que amanhã vamos continuar confiando no Senhor, que hoje nós devemos praticar as palavras que Ele tem nos ensinado, através de Jesus Cristo, na esperança que amanhã também vamos continuar praticando estas mesmas palavras, e Deus está lá de cima, olhando a minha vida e a sua vida. Que bom ter essa confiança. Como Jeremias confiou no Senhor e como outros confiaram no Senhor. Que bom ter essa confiança, porque nos traz um refrigério para a nossa vida, para o nosso espírito, para que a gente possa viver dias na presença do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus e Pai, sempre confiando nele. Orar para que Deus possa continuar nos dando a sua proteção. Já chegamos até aqui, mas ainda temos que vencer mais alguns dias, se o Senhor assim permitir. Então, mas vamos vencer ao lado de Deus, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso guia,
hoje e sempre. Que Deus o abençoe. Seja um mensageiro do Senhor, envie essa mensagem para alguém que esteja passando por alguma preocupação, por alguma aflição, para que ele possa olhar essa mesma história e talvez tenha interesse em ler até um pouco mais, mas saber que Deus está presente desde sempre em nossas vidas. Se você só está visitando a nossa página, seja sempre bem-vindo. Seja um mensageiro do Senhor também. Se tem desejo de ser notificado, fique à vontade para escrever. Essa página não é minha, ela é nossa, é de nós todos. Que Deus nos abençoe.